Há algumas entidades, seja fantasma, aparições e assombrações, são assustadoras, mas uma que além de assustadora é muito, muito perigoso. E o lobisomem. Muitos relatos, assustadores dessa criatura enigmática, são contadas ao longo dos anos e em lugares distintos. De preferência na roça, fazendas e lugares distantes, isolados, florestas e muita mata. Mas também podem migrar para cidades grandes. Quem já viu uma aparição de um lobisomem nunca esquece. Você esqueceria, se visse um? Então vamos ouvir esse relato. Olá, meu nome é Júlio e o que vou relatar, aqui não aconteceu comigo mas com um amigo de trabalho chamado Marcelo. Éramos enfermeiros ativos na saúde, amávamos o que fazíamos. Cuidar de vida. Eu trabalhava junto com Marcelo, em um plantão de um hospital. Era uma alegria sermos amigos de verdade, nas horas vagas conversávamos sobre muitos assuntos, como política, relacionamento amoroso, assuntos do trabalho, entre muitos outros. Nós conversávamos até mesmo sobre assuntos sobrenaturais. Eu gostava muito de ouvir histórias sobrenaturais, que o Marcelo contava e ele havia sido criado na roça e era conhecedor de muitas histórias que aconteciam com ele e outras pessoas viviam na roça. Ele morava em uma área de muitas cachoeiras e montanhas, e para chegar até em sua casa, saltava de um ônibus na beira da estrada de chão e andava, cerca de 4 quilômetros até chegar em casa. Ele tinha que passar ao lado de uma porteira e caminhar, nas trilhas montanhosas, cheias de matos e bambus em volta e nenhum morador por perto. Era uma casa ali e outra lá, mas muito distante uma da outra. Certa vez, ele chegou de uma viagem por volta de umas 8 horas da noite. Teria que fazer aquele percurso a pé. O seu irmão mais velho o aguardava no ponto de ônibus, por saber do perigo. Alguns comentavam sobre uma criatura negra tipo cachorro, e andava por ali. E após começaria a caminhada foram, exatamente o que eles viram do outro lado da trilha. Havia um cão negro muito grande, apareceu e começou a persegui-los. Eles começaram a se arrepiar e aquilo seguia do outro lado da mata. O seu irmão abaixou e pegou um pedaço de madeira, e falou que se aquilo se aproximar dele, ele o abateria e era uma noite de lua cheia e dava para ter a visão nítida, daquele ser estranho e corcunda. Parecia um homem todo peludo andando de 4, seus olhos eram como brasas de fogo. Aquilo ia seguindo eles e andando de 4. Eles não tinham o que fazer, a não ser continuar seguindo em frente e o tempo todo com muito medo. O que poderia ser aquilo? Um animal? Um lobisomem? Uma assombração? Um demônio? E eles não tinham uma resposta, só sabiam que aquilo estava bem ali e o seguiam. O irmão dele começou a orar a Deus para livrar eles daquele ser estranho e horrível. Aquilo entrou mata adentro e desapareceu. E eles estavam andando bem rápido, com medo daquela coisa voltar. Mas graças a Deus conseguiram chegar em casa, em segurança. Eles contaram tudo para sua família e o pai deles apenas falou: o que vocês viram foi um lobisomem. Hoje é sexta-feira de lua cheia, com certeza ele hoje deve estar andando nas trilhas e nas matas, em busca de alguma coisa ou de alimentos em algum pasto ou até mesmo um galinheiro. Deus deu a vocês um grande livramento e se aquilo se aproximasse iria causar um grande estrago. Ele só não atacou vocês por causa das orações, ele tem medo. O que das trevas tem medo da luz. O lobisomem é um bicho estratégico, sueiro. Aquela coisa é um demônio. Aquilo assombrar e mata. Tomem cuidado ao andar por aí, principalmente à noite, em lua cheia. Nunca podemos saber a hora que essa coisa poderá cruzar o nosso caminho. O Marcelo já me contou muitas histórias daquela região, em que ele morava. Eu acredito no meu amigo. Até porque qual seria o motivo da mentira? E sempre quando ele conta esse relato para mim, e sempre os mesmos detalhes. E essa história eu não canso de ouvir. E você tem algum relato de lobisomem para compartilhar? São 10 horas, no horário do Brasil. Meu nome é Tassiana, muito obrigado e se você teve alguma experiência sobrenatural escreva para o e-mail fixado na descrição do canal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e o último a sair, por favor apague as luzes e feche a porta. Um bom dia.